Em maio de 2023, a OMS sugere que os adoçantes não sejam usados como forma de controlar o peso. Com essa frase aparentemente simples, a Organização Mundial da Saúde acendeu o pavio de uma das maiores polêmicas alimentares em uma década. A manchete correu o mundo, mas pouca gente se deu ao trabalho de ler o documento de 90 páginas em que a entidade justifica a sua decisão. Depois de analisar os resultados de 50 estudos, 46 em adultos e 4 em crianças, ela afirma que os adoçantes emagrecem no curto prazo, mas não existe evidência de que a perda de peso se mantenha e existe ainda uma associação entre o uso de adoçantes e a maior incidência de diabetes e doenças cardiovasculares. Só que essas conclusões, adverte a OMS, são de baixa certeza geral e estão sujeitas, segundo ela, a um fenômeno chamado causalidade reversa. Como assim? Muitas pessoas que consomem adoçantes têm obesidade ou sobrepeso, e pode ser isso e não os adoçantes que podem estar causando as doenças. Então, segundo a OMS, a redução do consumo de açúcar deve ser implementada num contexto de uma dieta saudável. Só que isso é meio óbvio, não é? É melhor se alimentar direito do que comer mal e tentar compensar com adoçantes. Mas também é evidente que é difícil emagrecer e não voltar a engordar, mesmo trocando açúcar por um desses adoçantes. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a OMS não falou nada muito além daquilo que a gente já sabia, pelo menos nesse caso. 2 meses depois, ela acabou dando um passinho a mais. Em 13 de julho de 2023, a International Agency for Research on Cancer, a IARC, lá da OMS também, anunciou que estava colocando o aspartame, um adoçante usado desde os anos 70 em refrigerantes, suco, sorvete, iogurte, dentro da sua lista de substâncias perigosas. Ela foi enquadrada na categoria 2B, que é possivelmente cancerígena em humanos. A notícia caiu que nem uma bomba, principalmente porque naquele mesmo dia, outra agência da OMS, a Joint Expert Committee on Food Additives, disse o contrário, que o aspartame é seguro e que o uso pode continuar. Claro, desde que você não ultrapasse a dose máxima diária, que é de 40 mg por quilo de peso corporal. Para uma pessoa de 60 quilos, isso significa 2.400 mg de aspartame, quantidade equivalente a 8 a 12 latinhas de refrigerante ou 75 sachês de açúcar. A FDA, a Food and Drug Administration, equivalente aos Estados Unidos, né, da Anvisa, foi numa linha parecida e reafirmou a segurança desse produto. Mas e agora? Como é que fica essa confusão? Quem tem razão? Você deveria arriscar os adoçantes da sua vida, principalmente o aspartame, e a quantidade que você já consumiu? Será que isso te faz mal? Pois é, nos últimos anos, uma série de estudos começou a revelar que os adoçantes não são substâncias inertes como nós acreditávamos. Eles, na verdade, podem ter efeitos até nefastos sobre o nosso organismo. Só que, ao mesmo tempo, não dá para dizer, por exemplo, que eles provoquem câncer. Como assim? Bom, vamos devagar. Vamos começar pela polêmica, a lista da IARC. Se você olhar essa lista, parece que tudo dá câncer. Chá quente, luz solar, picles em conserva, aloe vera. Esses são alguns dos 1.111 itens presentes na lista de classificação da agência, que é dividida em 4 categorias. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição. O grupo 1 reúne os piores agentes, aqueles que são considerados cancerígenos em humanos. Essa parte da lista traz elementos que são obviamente tóxicos, como benzeno, amianto, materiais radioativos, mas também com exposição ao sol, bebidas alcoólicas, carnes processadas, embutidas, igual salsicha, e pílulas anticoncepcionais. Em seguida, vem o grupo 2A de coisas provavelmente cancerígenas, que incluem gás mostarda, glifosato, esteroides anabolizantes, infecção pelo vírus HPV, mas também o consumo de carne vermelha, bebidas quentes, que são acima de 65 graus, e até o risco ocupacional de trabalhar como cabeleireiro ou barbeiro, que a IARC atribui ao contato com os produtos usados, principalmente as tintas. Agora, picles e o extrato de aloe vera, por exemplo, entram na categoria 2B, a mesma do aspartame. Em 1991, o café também estava nesse grupo, mas em 2016 a IARC mudou ele para o grupo 3, que é de não classificável. Com esse monte de informação que eu te dei, você já deve estar começando a perceber o problema. A lista da IARC, na verdade, é um grande balaio que mistura substâncias comprovadamente tóxicas com coisas corriqueiras e tempera tudo isso com uma certa incerteza. Veja, a IARC só avalia se, em algum momento, foram publicados estudos relacionando a substância em questão
algum tipo de tumor, mesmo em contextos que não exatamente vão refletir a realidade. Vamos pegar o caso, por exemplo, do aloe vera. O extrato dessa planta já é usado há milhares de anos como hidratante natural e também está presente em uma série de cosméticos industrializados. Quando a IARC classificou ele como possivelmente cancerígeno em 2016, o que ela fez foi considerar 3 estudos em ratinhos. Em 2 deles, os bichinhos beberam o extrato e tiveram maior incidência de câncer de intestino. Só que você não vai tomar aloe vera, pelo menos eu imagino que não. Você vai passar na sua pele. E fazer isso, segundo a própria IARC, é seguro. E no 3º estudo dos ratinhos, a aloe vera foi aplicada nas costas deles e não demonstrou qualquer tipo de efeito cancerígeno. As cobaias foram colocadas sob o sol por longos períodos sem nenhuma proteção e, obviamente, como esperado, na exposição ao sol, desenvolveram câncer de pele. Mas a incidência desse câncer foi a mesma com aloe vera e sem aloe vera. Tá, Aline, então você está me dizendo que a lista está equivocada? Não, em nenhum momento. O que eu comentei é que o objetivo da IARC é fazer um repositório do estado da arte da pesquisa científica para tentar fazer todo mundo desse tipo de pesquisa com câncer andar no mesmo trilho. Conseguiu entender? Na lista, por exemplo, comer carne vermelha é potencialmente cancerígeno, mas existem muitos estudos mostrando que existe uma enorme diferença no risco de câncer entre comer carne vermelha de vez em quando ou comer carne vermelha todos os dias. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, com base nesses estudos, você não precisa tirar carne vermelha da sua vida. Você só precisa consumir com parcimônia, não só pelo câncer, mas também para evitar problemas cardiovasculares. Percebeu que não é só ver os dados, carne vermelha é cancerígeno. Não, é preciso uma interpretação da situação para conseguir tomar decisões. E normalmente as decisões mais extremas não costumam ser as mais corretas. Da mesma forma, não precisa e não deve deixar de tomar sol, por exemplo. É só você usar protetor solar. Eu falei que água quente também dá câncer, mas isso não significa que você tenha que deixar de tomar o seu chazinho. É só não ferver a água e tomar ela pelando de quente. E por aí vai, entendeu? Então a lista da IARC não tem que ser encarado como uma referência absoluta. Ela contém pareceres que, se forem tomados ao pé da letra, podem levar a decisões equivocadas. No caso da aspartame, a agência se baseou em 3 estudos que, segundo ela, apresentam uma evidência limitada relacionando o carcinoma hepatocelular, o principal tipo de câncer do fígado, ao consumo do adoçante. Na maior parte dessas pesquisas, e que são de 2016, os pesquisadores europeus acompanharam 500 mil pessoas ao longo de uma década e descobriram que cada dose semanal de bebidas com aspartame aumentava em 6% a incidência desse tipo de tumor no fígado. Isso significa que, se todo mundo tomasse uma lata de refrigerante por dia, todo santo dia, haveriam 42% mais casos desse câncer. Ele acometeria 3 pessoas a cada 20 mil indivíduos e não 2 pessoas a cada 20 mil indivíduos, como nós conhecemos hoje. Então a grande questão, como a própria IARC deixa claro, é que não dá para dizer com confiança razoável que o aspartame foi o responsável pela maior incidência de câncer nesse estudo. O real motivo pode ter sido outra característica dessas pessoas que tomavam mais refrigerante, como, por exemplo, sobrepeso ou obesidade, que também sabes que aumenta esse tipo de tumor. E os outros 2 trabalhos que basearam a decisão da IARC têm esse mesmo problema que eu comentei nos outros estudos. Eles não conseguem estabelecer uma relação de causa e efeito concreta entre o aspartame e o câncer. E aí chegamos, por exemplo, na FDA. Ela, quando se manifestou sobre a polêmica do aspartame, destacou justamente esse ponto, que eles revisaram as informações citadas pela IARC em 2021, quando eles ficaram disponíveis a primeira vez, e identificaram limitações significativas nos estudos que se baseiam essa decisão. Então veja, se usados dentro dos limites estabelecidos, os adoçantes são considerados seguros, mas eu também não quero que você fique com isso na sua cabeça. Eles também não são inofensivos. Entre os vários problemas que a gente pode falar, um que se aproxima de uma constatação são as alterações no microbioma, a população de bactérias que vivem no seu intestino e que desempenham um papel fundamental na sua digestão. Um estudo do Instituto Weizmann de Ciência em Israel analisou os efeitos de 4 adoçantes: a sacarina, a sucralose, o aspartame e a estévia. Durante 2 semanas, 120 voluntários receberam um desses adoçantes dentro do limite diário recomendado e sem que cada pessoa soubesse o que ela estava consumindo. Parte dos voluntários tomou placebo. E o estudo mostrou que os 4 adoçantes afetaram o microbioma. A sacarina e a sucralose foram além ainda,
pioraram a resposta glicêmica dos participantes, ou seja, fizeram com que houvesse mais glicose circulando no sangue deles, o que é um fator de risco para o diabetes tipo 2. Veja, foi possível constatar que eram efetivamente uma consequência das alterações no microbioma, porque os pesquisadores transplantaram amostras desse microbioma dos voluntários para o intestino de ratinhos, e esses ratinhos logo desenvolveram aquele mesmo desvio glicêmico. Estudos recentes, publicados de um ano para cá, apontaram que a sucralose e um outro adoçante, o ACK, podem atrapalhar o funcionamento normal do fígado. Outros estudos mostraram que o aspartame pode interferir nos ovários e que a sucralose reduz a atividade das células T, um componente essencial do sistema imunológico. Veja, são todos trabalhos preliminares com limitações. Os dois primeiros que eu comentei avaliam o efeito em células, não no organismo como um todo, e o último foi realizado em ratinhos, não em humanos. Mas, assim como os estudos da IARC, eles sinalizam que a visão científica sobre os adoçantes pode estar mudando. Só que alheios a tudo isso, a todas essas notícias, todas essas pesquisas, nós seguimos consumindo esses produtos, porque o gosto moderno por alimentos doces parece insaciável. Uma análise publicada em 2022 por pesquisadores brasileiros que analisaram 4.805 alimentos industrializados à venda no país constatou que 66,7% deles continham o chamado açúcar livre, que é acrescentado para deixar o sabor mais doce, ou algum tipo de adoçante. Ou seja, mais da metade dos produtos tinha açúcar. Cada brasileiro consome em média 80 gramas de açúcar por dia, e a recomendação da OMS é que o máximo sejam 50 gramas diários. E tudo isso está diretamente ligado à evolução da espécie. Nosso paladar evoluiu para nos alertar sobre o amargo dos venenos e o azedo dos alimentos estragados. Nossos instintos entendem que o sabor doce sinaliza a presença de uma grande quantidade de calorias que era super necessária à nossa sobrevivência. Mas aí, o mundo moderno deu um curto-circuito nesse instinto. Se você olhar os rótulos dos produtos, vai encontrar adoçantes até onde menos você vai esperar, como molho para salada, pão de forma, barrinha de cereal, até alguns sabores de miojo tem adoçante. E a indústria continua apostando forte nesses compostos químicos porque eles reduzem o teor calórico dos alimentos, o que agrada bastante os consumidores. Em outubro de 2022, entraram em vigor as novas regras para embalagens de alimentos no Brasil. A principal novidade está no rótulo frontal, que traz aquela lupinha e informa se tem altos teores de açúcar, gordura, sódio. Só que os adoçantes não estão sujeitos a essa regra. Eles não precisam da lupinha. E aí, isso acaba sendo um incentivo para a indústria caprichar um pouquinho a mais nos adoçantes e evitar a lupinha do açúcar. Veja, de novo, aqui eu não quero demonizar os adoçantes. Eles podem ajudar a reduzir o uso de açúcar, que dependendo da situação pode ser muito importante. E mesmo à luz dos estudos mais recentes que mostram que o adoçante não é tão bonzinho assim, veja, eles não precisam ser banidos da sua dieta. Mas quanto menos você puder ingerir dessa substância, melhor. Até porque eles normalmente estão presentes em alimentos ultraprocessados que habitualmente não são muito saudáveis. Se você quer entender um pouco mais sobre alimentos ultraprocessados, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre eles. Mas se você quer entender um pouco mais sobre o efeito placebo das pesquisas que eu comentei, também tem um vídeo muito interessante sobre isso. Eu estou te esperando no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.